aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com Thales Azigun. E aí, Thales, beleza pura? Olá, tudo ótimo. Aqui na grande felicidade, né, de estar em um momento festivo. Massa, massa. Momento festivo de 10 anos da Substância, não é isso? Exatamente, 10 anos da editora Substância, uma editora independente daqui do Ceará, que nasceu em 2014, com 3 jovens estudantes do curso de letras da UFC. E não esperávamos chegar tão longe, né? Conseguir sustentar 10 anos de edição de livros na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, é muito desafiante. É punk, né? É bem desafiante. Punk. Mas está dando certo e tem muito mais tempo pela frente, que vem mais 10, mais 10, mais 10. Vocês são muito jovens, né? E o Ceará e o mundo precisam disso, né? Com certeza. Thales, pergunta da galera de casa é a seguinte: como é que Thales Azigun encontrou a poesia, encontrou a arte? Como foi esse encontro de Thales e a arte, de Thales e a poesia? Eu sou de uma família bem pobre, né? A gente não é nunca foi assim uma casa de pessoas economicamente ricas, muito pelo contrário. Minha avó, como a maioria das pessoas que moram em Fortaleza, vem do interior do Ceará fugindo da seca e aqui se estabeleceu no bairro da Maraponga. Mas eu cresci dentro de uma casa que tinha um aspecto, uma dimensão muito da oralidade. A minha avó era dona de um bar e ela contava a história de todas as pessoas do bairro. Ela gostava muito de contar essas histórias. E além dessa dimensão da oralidade da minha avó, também tinha a questão da música. No bar o dia todo escutando música. E o meu avô, que eu não conheci pessoalmente, ele era muito ligado à cultura tradicional popular. Ele promovia encontro de contadores, de violeiros. Que legal. Inclusive no bar da minha avó, já na Maraponga, a minha mãe contava que ele reunia os cantadores para fazer disputa de viola lá no bar de minha avó. E acho que essa dimensão da arte, ela vem daí, ela vem dessa nossa raiz, que é uma raiz que é muito misturada, né? Nós temos uma descendência indígena e uma descendência africana muito forte na minha casa, e isso é bem nítido assim na nossa família, nos nossos traços e na nossa cultura. Ou seja, é uma parada que a gente pode dizer que é raiz mesmo, né? Que vem de dentro, né? E essa questão de estar a casa, o bar era na própria casa. O bar era na nossa casa. Então exato. Era um menino que estava ali na casa e não tinha como não escutar e não presenciar e não estar vendo aquele movimento, né? E uma situação de arte mesmo, de poesia, porque promover encontro de violeiros e cantadores em um bar na Maraponga deve ser muito massa, né? Mas isso era anos 70, né? Anos Entendi, 80. entendi. Isso foi antes um pouco de eu nascer. Eu nasci em 89. Ficou, né? Mas essa aura permaneceu no bar, né? Permaneceu muito forte. Eu costumo dizer que eu tenho uma sorte tão grande de ter nascido na minha família, né, de ter a minha avó e a gente ter um bar, porque como a Maraponga naquela época, do fim dos anos 80, começo dos anos 90, ainda não existia nem a Avenida Godofredo Maciel. Então, era isolada, era como se fosse ainda uma cidade, um distrito de Fortaleza, né? Era bem isolado. E o bar era o lugar onde o mundo chegava até a mim, né? Eu digo assim, o bar da minha avó foi a minha primeira internet, que massa. Era onde eu escutava as notícias do mundo. Que massa, que massa. E aí, nesse ambiente fantástico, e acaba sendo poético e lúdico, e quando começou a escrever, quando começou a ter esse contato, não da escrita propriamente dita, mas da escrita poética, como foi isso? Eu acho que foi uma transição natural, né? Por estar nesse ambiente de muitas histórias, muita oralidade, e também porque a Maraponga, infelizmente, hoje não mais, porque a especulação imobiliária destruiu o nosso bairro. Mas imagina só, eu morava em um bairro onde visualmente era lindo. Eu tenho visões de ir para a escola em temporadas dos pés de jambo e as ruas eram coloridas de rosa devido às flores do pé de jambo. A Lagoa da Maraponga é uma paisagem lindo, né? incrível. A gente tem muitos riachos que cortavam o nosso bairro. Então, acho que essa imersão com a paisagem, com o belo, o bonito, isso acabou sempre chamando muito a minha atenção. Então,
quando eu descobri a existência na escola dos livros, da biblioteca, isso foi natural para mim, assim. Entendi. O que eu via dentro do meu mundo e o que estava registrado nos livros, eu acho que era uma extensão do outro. Acho que por isso que para mim foi uma transição orgânica. E eu não consigo me lembrar de ter uma memória em que isso não fizesse parte da minha vida, né? Então acho que eu tive essa sorte de nascer na Maraponga. E a Maraponga é um bairro cheio de artistas também, Que né? massa, Tem que massa. esse lugar, assim, esse lugar mágico. E é interessante essa questão dos bairros, né? Porque para quem é da Grande Fortaleza, né? Eu já conversei com o Wes Viana, conversei com o Lucas de Lacerda aqui, e são artistas que valorizam muito o próprio bairro, né? E isso muitas vezes não chega ao conhecimento do restante da cidade, né? Porque a galera vê, Maraponga, você passa pela Maraponga para ir para Maranguape, eu creio, né? Maracanaú, Maracanaú e Canindé. tal. O local hoje, pela Godofredo Maciel, é um local de passagem, né? Sim. E não conhecem esse lado belo, esse lado poético, que faz parte, inclusive, que é proporcionado, inclusive, pela geografia, Sim. como tu está falando, né? Pela geografia do bairro. É massa demais isso aí. Porque nós éramos... Hoje, assim, o que eu falei, especulação imobiliária transformou a Maraponga num bairro rico, mas éramos um bairro pobre. Inclusive, a minha mãe, que é lavadeira de roupa, diarista, ela lavava roupa na Lagoa da Maraponga, nas pedras, né? Entendi. Tinha uma senhora mais velha, que era dona das pedras, e cada lavadeira tinha a sua Era pedra. dona das pedras. Era dona Então das tinha uma pedras. especulação imobiliária das pedras. pedras, exatamente. Que coisa e cada lavadeira de interessante. roupa tinha uma pedra. Onde Ela locava a pedra? Locava a pedra. Mas a pedra não era da lagoa, aí ela se apropriou da pedra e disse, essa pedra aqui, tu vai lavar a roupa, mas tu vai deixar X aqui. Exatamente. Pela lavagem de roupa. Era assim que funcionava. Impressionante, né? A especulação tá no ser humano, aparentemente, né? Uhum. Porque se apropriar da pedra da lagoa. E faz parte, porque tua mãe acabou criando a família e com a lavagem de roupa, obviamente, né? Sim, com Foi certeza. o ganha-pão. Com certeza, né? com Proporcionado certeza. pela geografia maravilhosa, que se não tivesse a lagoa, provavelmente não teria esse meio de vida, né? Isso. Eu sempre Massa. costumo dizer que eu tenho muito orgulho das minhas Que duas massa. mães, né? Porque elas eram irmãs, aí uma cuidou de mim, porque quando a outra não podia, e assim, uma manicure, outra lavadora de roupa, e eu tenho muito orgulho, isso nunca foi uma questão assim Legal. de vergonha para mim. Me veio à memória, a gente morou um tempo em Sobral, e Sobral também tem a lavagem de roupa na beira lá do rio, e às vezes eu ia fazer caminhada e ficava ouvindo a lavadeira cantando. Cara, coisa linda, enquanto lavava a roupa. É uma profissão... Os cânticos de trabalho. Os cânticos de trabalho. É pesado, né? É difícil, mas é poético. Sim. Não tem como não se ver poesia e arte aí, né? Enquanto no ritmo da lavagem de roupa, a lavadeira cantando a música. Muito, muito legal, muito legal. Thales, e aí começou a fazer alguns poemas já no colégio e tal, nesse mergulho junto à biblioteca, nos livros. Isso, eu acho que o marco para mim é descobrir a existência de uma biblioteca, porque nós tínhamos numa escola, quando eu fiz a 5ª série, abriu uma escola nova na Maraponga. Eu intuitivamente pedi para o meu primo me tirar da escola antiga e me matricular na escola nova, porque a minha mãe não tinha tempo. E lá nessa escola foi a primeira vez que eu vi uma biblioteca. Legal. Né? E inclusive, junto com os meus amigos da 5ª série, a gente fez uma movimentação para que o diretor abrisse a biblioteca, porque ela era fechada. E foi assim, descobrir o mundo. Né? Que massa. Nossa, e a partir dali foi indo. Tu fazia 5ª série? A 5ª série. Tinha o quê? Uns 10 anos? 11 anos. 11 anos? 11 anos. Poxa vida, 11 e anos. já botava pra cima, já era empreendedor, não tinha como, né? Sim, não tinha como, né? A minha avó comerciante, a minha mãe sempre muito guerreira, tinha que puxar elas mesmo. E ele abriu a biblioteca? Ele abriu a biblioteca, ele ficou, acho que, impressionado, né? Como com um grupo movimento, de crianças de 11 anos vem solicitar a abertura da biblioteca. Puxa, acho que ele ficou espantado E aí tinha que abrir mesmo. com o nosso interesse. E abriu, e foi importantíssimo, porque da biblioteca veio todas as outras coisas, né? Entendi. Veio o teatro, veio a literatura, veio a edição de livros, veio a produção cultural, porque é vital, assim, num crescimento, no desenvolvimento econômico e humano de qualquer lugar do mundo, uma biblioteca. Com certeza, com certeza. E uma luta
para que haja esse acesso aos livros, né? Porque a gente está vendo uma biblioteca de uma escola, a escola pública ou particular? Escola Né? pública, a vida toda escola pública. Com a biblioteca fechada, né? Sim. Os livros estavam lá, mas não tinha acessibilidade. É um absurdo. Isso. E hoje ainda acontece, né? Muito, infelizmente. A gente tem uma lei federal que regulamenta que todas as escolas precisam ter uma biblioteca, mas infelizmente essa lei ainda não está sendo cumprida, né? E é uma pena. E aí fica aqui para os gestores, para os políticos, né? Porque não precisava nem de lei, né, Tati? Sim. Não era para precisar nem de lei. Mas se tem a norma e a administração pública é regida pelo princípio da legalidade, se está na norma, tem que ser feito, que se tenha as bibliotecas, e não só ter a biblioteca, tem que ter a biblioteca acessível, aberta e funcionando. E como bibliotecária. Como bibliotecária, exatamente, exatamente. Porque as escolas particulares têm, né? A gente sabe que muitas, mas muitas. Nem muitas, viu? Vou lhe dizer. Né? Nem muitas, né? Talvez as mais abastadas, né? As que mais têm famosas, mais condições, que né? têm nome, sim. Mas tem muitas escolas ainda particulares que nem biblioteca tem, né? Sim. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Não acho que não tem outro nome. É um absurdo. E o primeiro livro? O primeiro livro, Três Golpes d'Água, ele surge... Três Golpes d'Água. Golpes d'Água. Ele surge com a criação da substância. Porque quando o Natan Matos, o nosso amigo e sócio da primeira gestão da substância, ele propôs, né, junto com o Mádia, que também já editava uma revista chamada Peixes Beck, no curso de letras, propuseram da gente fazer o nosso livro, fazer o meu, dele e o de Mádia, e seria essa brincadeira de editar e acabar e ficar por aí. E nesse processo, eu já escrevia, já tinha um blog, né? Fui da turma das zines e dos blogs que teve no começo dos anos 2000 ali, 2007, 2008, era uma febre assim em Fortaleza, todo mundo tinha blog, todo mundo fazia zine, né? Fernanda Meirelles, Ana Kalima, a Joyce, toda essa galera dessa turma muito interessante, que foi muito importante para nossa cultura. E depois a gente, quando estava no curso de letras, teve essa possibilidade de editar e publicar um livro, que foi o Três Golpes d'Água. Então, esse movimento tem a ver com o teu ingresso no curso de letras. Tem o curso de letras, eu entrei na universidade devido ao Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Massa, eu entrei, né? na primeira turma do Enem da UFC. Primeira turma do Enem da UFC? Primeira turma, porque Poxa vida. quando era o vestibular tradicional, eu sabia que eu não tinha chance de entrar na universidade, porque o vestibular tradicional, infelizmente, ele ainda era muito pautado no elitismo. Então, quem fazia as provas da UFC e da UES eram os professores das escolas particulares. Imagina só, um aluno de escola pública da Maraponga jamais imaginaria que entraria na universidade. Mas quando foi o Enem, e aí por o Enem ser uma prova de proeficiência de leitura e escrita, Massa. eu sabia que ia ser fácil para mim, porque leitura e escrita... Agora é minha vez, né? Agora vai dar certo. E que bom que foi assim. E a verdadeira democracia em relação à acessibilidade aos cursos superiores. Sim, né? com certeza. E o Enem, eu já tive a oportunidade de... Não peguei essa época, eu sou da época que tinha somatório na UFC, era punk, cara. Sim. Porque se você errasse uma lá, você zerasse, perdia, você era eliminado. E aí o Enem é uma... Eu não sei nem se no mundo tem um vestibular, tem uma prova para acessar a universidade tão massa e tão acessível e tão democrático. Porque entra o filho do rico e entra o filho do pobre. Sim. Os dois têm que ter acesso, obviamente. Eu até estava conversando outro dia sobre essa questão da situação social, que o Brasil é marcado por isso, muitos países, e a gente no Nordeste tem isso muito presente, né? Mas o filho do rico não tem culpa de ter nascido numa casa rica. E o filho do pobre, da mesma forma, não. Então, a oportunidade tem que ser igual. Não pode o filho do rico ter condições de entrar e o do pobre não. Porque depois que você entra na universidade, você vai estudar. E vai escolher seu curso e vão trabalhar juntos, né, para tentar mudar essa sociedade que é tão punk, né? Mas o Enem ele proporciona isso. E são provas belíssimas, né? Sim. São provas bonitas muita de se arte, ler, né? muita literatura, muito texto. É muito bom. Matemática tem texto massa, Sim. né? Até converso com o Luiz Otávio, né? Cara, para tu fazer uma boa prova de matemática, tu tem que saber bastante português, né? Sim. Você tem que saber tem que ter conhecimento de interpretação de texto para fazer uma prova de matemática. É muito massa, né? O Enem é lindo. E aí entrou no curso de letras e aí o universo
das letras e da poesia se abriu. Eu como uma pessoa leitora, eu já decidi entrar no curso de letras devido à minha bagagem leitora, né? Entendi. Tirei uma nota muito boa, podia entrar em qualquer curso, assim, podia entrar na psicologia, na comunicação, minha nota foi muito boa, principalmente graças à redação. Que massa. Que eu tirei uma nota incrível. Mas eu decidi ir para letras e foi muito bom eu ter feito isso, porque eu conheci os meus amigos lá, conheci muitas pessoas importantes, né? Conheci professoras incríveis. E lá nesse processo, os meninos estavam saindo da graduação, estavam terminando, quando tiveram a ideia de criar a editora. E eu era muito novinho, estava no primeiro semestre. Tu estava no primeiro semestre e os meninos já no último. Que massa. Mas, em compensação, eu já tinha tinha bagagem, né? Tinha um background por causa do Templo da Poesia. Eu era o produtor cultural do Templo da Poesia, era produtor cultural do Centro Cultural Banco do Nordeste, do programa Literatura em Revista. Então, apesar de ser muito novo, acho que tinha 20, 21 anos, eu já trabalhava no setor cultural, né? Porque eu comecei muito novo. Começou lá com 11 anos, quando pediu pro diretor que abrisse a biblioteca, né? Isso. Então ali já se mostrava o garoto empreendedor da literatura, né? Não tinha como. E tinha minha mãe que cuidava de um grupo de idosos e ela me chamava para fazer mediação de leitura com os idosos. Que massa! Eu passei muitos anos trabalhando com mediação de leitura com os idosos e a minha mãe. Que massa! E mediação de leitura com idosos, tem muita mediação, tem muita contação de história para criança, né? E tal, que é importante, mas mediação de leitura para idosos é uma parada mágica, né? É incrível. E é isso, né? Você estava falando sobre a questão da dimensão pública. A arte que precisa ser pública também, ela precisa ser para todas as pessoas, inclusive os idosos. Isso. Infelizmente, a realidade é que os idosos são muito abandonados, né? Total. São muito abandonados. E esse trabalho da minha mãe era incrível, porque era o único lugar onde os idosos se socializavam. E foi importantíssimo, porque era um grupo que me escutaria, né, que estava ávido por atenção, por compartilhar. Conhecimento, né? E foi, assim, uma parceria muito legal. Na Maraponga? No Curió, já. Já no Curió? Já no Curió. E como foi essa transição da Maraponga, um bairro incrível que proporcionou toda essa magia, para o Curió? Como é que foi isso? Que é um pouco distante, muito né? Distante. Muito distante. É o chão. A minha mãe, como uma mãe solteira, né, ela já tinha divorciado e tudo mais, tínhamos eu e a minha irmã, e ela morava de favor na casa de minha avó, ela não era a casa dela, ela trabalhava em creche, foi um tempo que ela trabalhava na creche, e lá nessa creche, no Alto da Paz, que era uma comunidade perto da Maraponga, que nasceu de ocupação, as pessoas lá desse bairro estavam muito ligadas à pauta de luta de moradia. E aí, por causa disso, ela se envolveu politicamente nas lutas de moradia e conseguiu entrar nessa luta. Passou 10 anos militando até conseguir, né, junto com a liderança comunitária, o seu Jorge Sossa, estar lá no Curió, que é um bairro construído em regime de mutirão, né? Massa. É uma política pública, o nosso um pouco bairro. Distante, né? Porque o Curió, a Maraponga, ele já está para Maracanaú, né? Você pensando na região metropolitana, exatamente, você sai da Maraponga para o Maracanaú. E o Curió, você passa ali pela Messejana, vai para o Eusébio. Lagoa Redonda, Eusébio, Aquiraz. Exatamente. Né? Então, geograficamente, é distante. Mas aí, em meio a essa questão da luta por moradia, que está na Constituição Federal, né? A gente está falando aqui, não tem como não falar das questões políticas, né? Sim. Que a arte é um direito, é uma obrigação do Estado, a moradia mais ainda. Né? A gente está nessa época de chuva, e eu costumo dizer lá em casa, começa a chover, a gente está dentro de casa, conversei com a Camila Sombra, ela falou aqui, recitou aqui um poema sobre a chuva, e não dá para imaginar a dificuldade e a dor de alguém estar no relento, está no meio, né, em meio a essas chuvas imensas que têm acontecido, né? Sim. E tem muita gente sem casa, né? Sem moradia, que é um absurdo. É um né? absurdo. No país, o Brasil é um país pobre? Eu não creio que o Brasil é um país muito rico. Tem muito dinheiro, né? A gente, para beber água, você paga imposto, você paga tributo, né? Para respirar, você paga tributo, né? Para tudo, você paga tributo. Só que isso não é bem colocado, né? E tem que ter a luta. Foi para a luta social, precisa, né? Tem quem
tem que ter que levante a bandeira, né? Aí vocês foram pro Curió. Isso. Conseguiu lá uma casa, já é o terreno, e aí E aí o bairro mutirão, constrói né? junto, em regime de mutirão, todo Entendi. mundo construindo Massa, junto, né? Massa. A gente tem muitas mulheres pedreiras no Curió, por causa que aprenderam o ofício durante o processo Que de maravilha. construção. E a grande sorte, porque apesar de quando eu era criança, eu não gostava, porque era muito diferente, era um outro lugar, era isolado do mundo, assim. O Curió. Muito. Chegou lá com quantos anos? Eu cheguei lá quando tinha uns 12 anos. Entendi. De Então foi idade. logo depois, Logo depois que desse foi processo. do processo lá da biblioteca Da e tal, aí biblioteca. acabou migrando pro Isso, Curió. e lá não tinha, era zero infraestrutura, assim, era realmente, o Estado jogou a gente lá no fim do mundo. Porém, em compensação, esse fim do mundo era um lugar igual a Maraponga, assim, riquíssimo naturalmente. Beleza, A né? gente tem a floresta do Curió, que é linda, Massa. a gente tem um bairro, assim, extremamente arborizado, muitos animais, muitos pássaros. Então, com o tempo, né, eu fui crescendo e fui tendo cognição, fui tendo entendimento, eu passei a gostar do bairro. Eu Massa. tive várias saídas, né? Quando eu fui para a UFC, eu morava no Benfica, né? Fui tentar me virar Entendi. e tudo mais. Mas depois que a minha avó morreu, que ela morava com a mãe, eu voltei para o Curió, eu aprendi a entender, né? Não só o aspecto político e bonito de você ter uma casa que você sempre sonhou em ter a vida toda Construiu e com as construir a próprias casa, mãos, né? como também essa dimensão da natureza do meu bairro, assim. Massa, massa. E a natureza tem muita poesia, né? Muita Eu poesia. também. Lá o CEP é Lagoa Redonda, né? É, No Lagoa Curió. Redonda, Eu também porque- moro no CEP Lagoa Redonda. E é cheio de pássaros, né? Sim. Cheio de pássaros. Hoje mesmo eu tirei uma foto, postei lá no Instagram, 4 corujas que nos deram um bom dia. Elas ficam no muro lá de casa. É um privilégio. É um Né? privilégio. Você ter uma vizinhança dessa é uma coisa, é mágico. Né? Tomara que permaneça assim, né? E existe a Lagoa da Precabura, virou uma região de proteção ambiental mais severa. Sim. E às vezes a galera questiona e diz, cara, tem que ser. Tem que ser, Quem tem que invadiu ser. foi a gente. Né? O homem é que é um invasor, né? Não tem como. Pode ocupar, até eu conversei aqui sobre arquitetura sustentável, né? Fazer de forma que não seja tão agressivo, né? Porque é punk isso aí, é punk. E essa convivência do belo, do natural, da natureza com a gente é salutar, né? Faz Sim. bem. Quem ganha é a gente, né? Quem ganha é a gente. E o Curió é lindo, né? Curió eu amo demais, assim, e pretendo ficar por lá, né? Um bom Entendi. tempo. Não é? A vida sempre leva a gente para novas aventuras. Tanto que mas saiu é um- para o Benfica, passou uma temporada no Benfica, Passei, morei em muitos que é mais lugares. perto da faculdade, né? No período da juventude, ali dos 18, 19 anos, eu morei em muitos lugares. E é poesia, e o Benfica é poesia pura, né? Sim, é incrível. sim. Eu também morei no Benfica, o Benfica, a gente anda, quando vê tá no Benfica, né? A gente foi morar ali na Lagoa Redonda, ali perto do Eusébio, mas daqui a pouco tá no Benfica, né? É massa, é um bairro boêmio, um bairro cheio de arte, né? Vida universitária. Vida universitária e artística é muito massa. E a editora, vocês se uniram ainda no curso de letras e a editora acabou tendo como morada o Curió. Ou passou por outros locais? Não, assim, a editora nasceu lá na universidade Certo. e cada um tinha o seu lugar, né? Porque assim, Entendi. você não precisa ter um lugar físico para você ter uma editora. Você Certo. precisa, e principalmente na era digital, nós já éramos jovens da era digital, né? Pronto, então o CNPJ pode colocar em qualquer canto, né? Exatamente. Massa. E a gente nem nasceu com CNPJ, porque você não precisa ter um CNPJ para fazer um selo editorial. Você pode se cadastrar. Hoje, antigamente, na Biblioteca Nacional tinha um instituto, né? O Instituto Cervantes, se eu não me engano, mas essa foi transicionada, agora está na Câmara Brasileira do Livro, Legal. que é a CBL, e qualquer pessoa que se entenda como editor, ela pode se cadastrar como editor e ter um seu selo editorial. Não tem nenhuma uma burocracia com essa questão do Certo. Mas CNPJ. a questão da não. venda, não é necessário o CNPJ? Ou Não, porque o livro não incide imposto ICMS, né? Certo. Tem outros impostos que estão Pronto. perpassando. O próprio imposto de renda e tudo. Mas ele é isento de imposto, então você não é obrigado, assim. Você pode fazer seu livro, provar, desde que você não faça nenhuma coisa irregular, você pode fazer Massa. e Ou vender. seja, é uma atividade
bastante possível. É uma né? atividade possível, uma atividade muito Massa. possível. E acho que também é muito importante para as pessoas que estão assistindo e desejam, né, entrar no mundo editorial. Você não precisa fazer só o livro industrial, né? Existem muitas maneiras de publicar. Como eu participei do mundo das zines, as zines, que é uma publicação alternativa que você faz manualmente, xerocopia, é um modo incrível, né? de publicar. Publicar é tornar público. Né, Entendi. tornar público. Você Trazer torna- para o mundo, né? Trazer para o mundo. E você pode fazer isso de maneiras diversas. Né? A gente tem uma artista que é a Fernanda Meirelles, aqui no Ceará, que ela publica os pensamentos delas em fotografia, em Massa. cartaz. Então, publicar é tornar público. Não Tem mil necessariamente... maneiras de colocar a palavra e a poesia no mundo, né? Pras Exatamente, pessoas. exatamente. Massa demais. E essa questão de não precisar necessariamente do CNPJ, muitas têm, né? Porque acaba facilitando para É um fazer caminho negócios. natural de evolução. Pronto. Mas para início não tem necessidade, Não. né? E não vai ter problema. Né? Não. Você pode. E o virtual, a internet ajuda muito, né? Ajuda muito, né? Ajuda. Apesar de eu achar que a gente tem que experimentar o mundo físico, né? Claro, Eu claro. comecei a escrever nos blogs, Instagram, né? Instagram não, porque não existe Instagram, mas no blog principalmente, aí depois Orkut, Facebook, tem uma página. Eita, Orkut foi longe, viu? Faz tempo, né, Orkut? Mas eu publicava lá. Tem uma página chamada Poesia Brasileira, com mais de 130 mil seguidores. Puxa, E sempre gostei muito da internet. Porém, eu acho que a dimensão do físico, do fazer as coisas com as próprias mãos, ela te dá um conhecimento que você nunca vai conseguir no mundo virtual. É o mundo. O mundo virtual ele é instrumento. Ele é um instrumento, importante. E um meio que eu acho massa, artista visual, e a gente os artistas, eu tenho uma galeria, estou lá na Ponte de Vista, mas muitos artistas não têm galeria, Sim. e aí você tem uma galeria no Instagram, que o Instagram hoje é o que... É onde divulga verdadeiramente, né? Onde tem muitos seguidores. É muito massa. Então, quando é que você teria a sua arte podendo ser vista em qualquer lugar do planeta, né? Acessível, é incrível. E isso, 130 mil seguidores, né? Sim. Antes da internet, você vivia restrito à sua possibilidade física, A sua comunidade. a sua comunidade, ou no máximo você tinha que pegar um avião, ir lá, mostrar e tal, e ficava ali. Hoje você posta, daqui a pouco você tem curtida do Brasil, do Coriol, dos Estados Unidos, de São Paulo, do Rio, de Nova York, todo canto. Né? Mas antes da internet já existiam os correios, né? Isso, Inclusive, aqui no Ceará existe uma troca gigante de zines por correios. Que massa. Existe uma rede internacional, né, de gente que mandava zine para os Estados Unidos, para a Europa e recebia também de fora. A importância do físico, né? A importância do físico do de físico. você ver que é um objeto de arte. Né? Eu Isso. vejo como um objeto de arte. As obras de arte, o cara posta lá, vende arte virtual, vende. Para você embalar a obra, colocar nos correios e ver o colecionador colocando, ou o comprador, é muito massa. É muito massa. O mundo é físico, né? E o mundo virtual faz parte dessa parada, né? Faz parte dessa parada. E aí, a substância foi criada desde o início com esse nome, Substância. Desde o início desse nome, porque existe uma revista que chamava Revista Substância, que o Natan editava, e a gente ficou pensando mil nomes, e no final das contas, por que a gente não usa o nome da revista que Massa, já né? existe? E aí já nasceu como Substância. Já nasceu com uma proposta também, porque nós tínhamos a intenção de publicar principalmente escritoras e escritores do Ceará, e também nós tínhamos uma proposta inicial de fazer livros com design, com arte, que fossem livros que dessem vontade de você ter, de você pegar, de você manipular. Então, todas as bases da Substância estão instaladas desde o princípio. Com arte, né? Não Isso. é só... Literatura é arte, né? Mas existem editoras que pensam desde o início da concepção do livro como uma obra de arte e outras não, pensam no texto e na ilustração. A Substância a gente vê que tem um olhar visual, né? Essa questão para as artes visuais, né? Sim. Isso desde o início. Desde o início, a gente sempre teve vontade de crescer e poder
trazer isso para as nossas capas, né? Porque a gente começou muito humildemente. Nós combinamos de cada um juntar R$ 100 por mês durante 6 meses e fazer o primeiro livro. Porque na época, 10 anos atrás, era possível você fazer um livro com R$ 1.800. Mas a Entendi. capa do Núcleo do Selvagem do Dia, que é o primeiro livro, já é um recorte de um quadro, mas já estava em domínio público, a gente podia usar. Entendi. Mas nós queríamos trazer isso das artistas e dos artistas cearenses. Que aí, à medida como a gente foi conseguindo se constituir como editora, a gente foi conseguir trazendo essas pessoas, né? Trazer uma Raiza Cristina para capa, trazer um Pealg, trazer uma Amanda Nunes, Filmes trazer passionais, né? Vinícius Ribeirinho. Então, trazer artes visuais e design junto do livro. Puxa Isso vida, já era né? proposta nossa. E aí a arte ela já vem desde que ela disse, compro, tem aquela parada, né? Compra o livro pela capa. Isso. E é importante isso, Sim, né? e acontece isso, assim. Como editor e faz tudo, né? Porque nós somos uma editora pequenininha, a gente faz tudo. Eu vendo muitos livros, pego os livros, carrego, né, nas costas, levo para feira, vendo lá e vejo isso muito, assim. As pessoas olham e tipo, Olha, nossa... antes de procurar quem é o autor, antes de ver o conteúdo, se encanta com a capa, né? Isso, se encanta, se escandaliza também. Que faz parte, tem né? emoções adversas diante da capa. Importante é emocionar. Eu acho Exato. que a arte, ela tem esse lugar de você achar belo, de você se incomodar. Tem que ter emoção, né? Não dá. Passou por uma obra de arte, não sentiu nada, então tem alguma coisa, né? Não deu certo. Não deu certo, não deu certo. E falando em dar certo, vamos dar uma olhada aí nos livros, nas capas, nas belas capas dos livros. Começou aqui, ó, com a galera. Nós Aí. temos aí o Daniel Firmino, que está de camisa preta, nosso designer. aqui, ó. E na outra ponta o Mádia Souza Pontes, o nosso outro editor. E eu estou ali no meio. E os três, os três são sócios? Somos sócios e editores. Nós trabalhamos o livro. Apesar de cada um ter uma função, a gente sempre gosta de olhar o projeto, né, usando o pensamento do design como um processo e também como um todo. Então, cada um tem um conhecimento específico, mas antes de começar o livro, a gente pensa, por que vamos publicar esse livro? Para quê? Esse livro responde a que pergunta, né? Massa. Por que a gente deseja fazer esse livro em específico? E aí planejamos o livro todo como uma obra única, né? Unificada. E conversando com o autor, tem essa questão. O autor precisa entrar no clima da editora e vice-versa. Sim, fundamental. Sim, né? exato. Que também é outra função da substância, de treinar as escritoras e os escritores para uma prática profissional. Porque também tem isso. Assim. Como é muito difícil, hoje está se abrindo um pouco mais, mas dificilmente um escritor independente publicaria por uma grande editora e no começo dos anos 2000, isso era quase impossível. Então ele tinha que ter uma carreira. As pequenas editoras, as editoras independentes faziam esse papel. Apesar da gente discordar um pouco, né, porque o importante é que a editora tenha essa importância e fique com essas autoras. Entendi. Mas acabava sendo uma plataforma, né? Um trampolim, isso. né? E aí essa escritora ela aprendia com a gente como é que é profissionalmente o trabalho com editora. Porque às vezes as pessoas confundem editora com gráfica. Entendi. E é muito diferente. A gráfica ela faz um papel, a editora faz um outro papel. É um papel de produção do livro como um objeto complexo e completo e a visão da editora ela se sobrepõe. Nós escutamos as escritoras, os escritores, pegamos esses anseios, o briefing delas, mas é a editora que faz esse processo. Assim. Lapida, né? Exatamente. Lapida todo o processo. E aí, se a escritora ou o escritor não confia na editora, então ela não devia fazer com essa editora. Porque é uma parceria. É uma parceria, é um trabalho profissional, né? Se ela for publicar por uma Companhia das Letras, a Companhia das Letras não vai perguntar a opinião dela, não vai pegar o texto, vai editar. E pronto, né? Então a gente faz isso para a escritora já pensar que isso é um exercício profissional também. Massa, massa. E o trabalho é tanto do livro, como obra de arte, como trabalho, como do próprio autor. Sim. Né?
a questão, eu converso muito aqui em relação às artes visuais, o artista empreendedor, né? E é necessário, né? Tem que saber transitar no mercado, porque o mercado editorial é um mercado, né? É um produto, vai ser vendido, né? E eu noto que os autores, os escritores, eles não ganham dinheiro só com livro, eles não, porque se sustentar de arte é punk, né? É difícil. Então, é palestra, são viagens, né? Junto a escolas e tal. Então, tem que ter conhecimento, né, Thales? Não é só assim, escrevi, pronto, a editora publica e fica por isso, né? Mas a gente tem um projeto, porque assim, é bem complicado você se sustentar de arte, de venda de livros no Ceará também é muito complicado, mas como nós somos utópicos, a gente trabalha para como se fosse, né? Massa, essa parada é toda a utopia necessária para poder caminhar, né? Porque também se a gente aceitar que é assim e assim pronto, vai ser eternamente assim, eu acho bem limitante, eu acho que a gente deveria ter uma visão política de que seria importante viver dos livros que se produz. Claro. Seria importante viver dos livros que você vende, dos livros que você escreve. E isso não é uma coisa extraordinária, isso é possível, né? Precisa de ajuda da política pública muito. Acho que precisa ter um entendimento da sociedade, da importância do livro, e precisa que todos esses atores, privados e públicos e individuais, se unam e apostem. E apostem no livro. Porque viver de arte é possível, há quem viva. E aí eu sempre digo, se há quem viva, por que não os outros não conseguem? Por que os outros não conseguem viver? São muitos fatores, né, Thales? São muitos fatores. Mas com o Estado chegando junto, facilita, né? E passa também pela divulgação, o incentivo fiscal já existe, né? Mas a galera precisa comprar, né? Precisa adquirir. Porque assim, é o que a gente fala sempre da obra de arte, né? A obra de arte ela precisa ir para a parede de alguém para que o pintor, para que o artista plástico, para que o artista visual continue produzindo. Sim. Porque senão o cara tem que pagar boleto. E faça sentido, porque uma obra sem receptor, sem leitor, sem a vidente, né? Sem a pessoa que vai estar ali. Ser o proprietário, ser o dono do livro, ser o dono da obra de arte, não tem sentido. Né? Não tem a gente faz arte para as outras pessoas. Eu acho que também essa coisa, eu escrevo para mim mesmo. Tem uma dimensão da escrita que sim, claro, que é importante. A escrita ela tem essa capacidade de ser uma atividade de autoconhecimento e tudo mais. Mas quem é escritora profissional não escreve para si, escreve para as leitoras ou para os leitores. Para poder atingir o anseio do outro. Isso, né? Outro, ou provocar o outro, ou trazer uma falar informação. Falar de algo que preenche. Que eu vinha agora para cá para gravar, vinha conversando com a minha irmã, e ela falando de alguns autores do mercado específico, e é interessante, ela disse, o médico, porque tem muito médico que escreve, Sim. Aí o cara dizendo, o médico, ele fez aquele livro para vender, falando de nutricionista e tal, não sei o quê, mas é importante, porque tem alguém que vai adquirir aquele produto, aquele livro, para suprir uma necessidade própria. Com certeza. Seja o livro do autor médico, seja o livro infantil, seja o conto, seja o livro de ficção, tem o seu dono, né? Para suprir aquele anseio de quem vai comprar. É fundamental, né? Fundamental. Então, existe a utopia, mas tem que ter realidade, né? Tem que ter o pé no chão também, né? Eu digo que a utopia é um projeto que você vai alcançando, isso, né? Aos poucos. Massa demais. E aqui os 3, parabéns, né? E os gatos são sócios? Também, com toda certeza. São muitos gatos ou são esses 2 aqui? Nós temos lá na substância, na sede, 3 gatas. 3 gatas? 3 gatas. Massa demais. Lindas, inclusive. Lindas. Vamos para frente, vamos ver os trabalhos. Massa demais. O bicho singular. Maravilhosa Lia Sanders. Uma parceira nossa, artista visual, cientista, escritora. Crafteira, tá lá na Craft. Exatamente. E ela tanto escreveu o livro quanto ela fez as artes das ilustrações. E esse trabalho ele é bem específico porque ele ilustra muito o trabalho da editora. A Lia me mandou o texto, eu disse, olha, temos que fazer muitas modificações aqui nesse texto. E aí ela é uma pessoa extremamente aberta, inteligente, né? Interessante. É aberta porque é inteligente, né? Exatamente. Quanto mais inteligente, mais E aí a gente foi construindo esse texto e o livro é incrível. É um dos livros que eu mais gosto, assim. É incrível, é incrível. E as ilustrações são ótimas. As crianças são belíssimas, amam. São belíssimas. Parabéns para a Lia. E essa coisa da
da artista com a editora casa muito bem, né? Sim, exatamente. Maravilha, maravilha. Lindo. Bicho singular. Vamos para frente. O verso... Desdobra o Tempo. Esse é o nosso Desdobra novo o livro. Tempo. Ele é um livro de poemas visuais. O Décio Pignatari, um crítico e poeta brasileiro, ele costuma dizer que a poesia ela está mais próxima das artes visuais do que da literatura, porque e inclusive ele propõe tirar a poesia da literatura, né? Que legal. E ela ser uma linguagem artística específica. E esse livro ele é bem a demonstração disso, porque é um livro de poemas visuais e você tem uma experiência bem interessante. Poxa, fiquei curioso. E é lançamento... É lançamento. Na comemoração dos 10 anos Esse da é o Substância. livro que a gente comemora os 10 anos da Substância. E ele é um livro síntese, porque ele tem na capa um Sérvio Esmeraldo, que é um artista cearense, que foi gentilmente autorizado o uso da obra dele pela Dodora Guimarães, Massa. pelo Instituto Sérvio Esmeraldo, que nós amamos e achamos que é, sim, um dos maiores artistas do Brasil e do mundo. E o livro, ele brinca com a palavra nessa dimensão audiovisual, né? Essa dimensão que você olha, faz o som na sua mente e ela forma essa imagem. Então, é uma síntese do que é a substância, que é design, que é literatura, que é poesia, que são livros bem feitos, bem construídos, que chama a atenção para o Ceará, que é isso que eu gosto de reafirmar sempre. Massa. Nós chamamos a atenção para o Ceará, a nossa editora cearense. Tem orgulho de ser cearense. Muito. Tem Curte ser cearense. um filme de um diretor francês, que eu não vou lembrar o nome do diretor agora, mas chama Clímax. E assim, a primeira cena do filme é um filme orgulhosamente francês. Aí eu disse, olha, esses franceses... Porque eu vou dizer, isso é uma editora orgulhosamente cearense. Massa, né? Orgulhosamente cearense. E é fantástico, e é fundamental, porque o Ceará é poético, né? Sim. O Ceará é poesia. Rico pela natureza, rico pelas pessoas, rico pela história, né? É um privilégio. É um privilégio ser cearense. E a gente vê, Sérvio Esmeraldo, né? E o verso que desdobra o tempo, esse tempo vem sendo desdobrado na nossa própria história, né? E eu acho que na história de cada um. A tua história da Maraponga pro Curió, né? É um desdobro do tempo, né? É muito massa isso, é muito massa. Lindo, 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 lindo. E, assim, o Instituto Sérvio Esmeraldo não podia ser diferente, né? Que é um artista incrível, uma que sessão... precisa ser eternamente falado, que tem uma obra pública, que isso é incrível. Isso, você imagina só, você viver numa cidade e em vários lugares dela você viver com uma obra de arte, né? Isso é incrível. E precisa ser fomentado, né? Sim. Isso precisa ter continuidade. Vamos para frente? Lindo, capa linda. Olha aí. Essa é a Amanda Nunes. Esse livro conta a história de 4 escritoras jornalistas do Amanda Nunes é Crimes Passionais. Crimes Passionais. De mulheres do século XIX, na imprensa cearense, escritoras, nomes importantíssimos, que precisam ser também sempre valorizados. E aí a Amanda fez essas gravuras delas nesse bom estilo século XIX, do retrato. E você vê a pegada dela, né? Massa. Com a identidade dela. E forte. nós temos aí Henriqueta Galeno, Francisca Clotilde, Emília Freitas e Alba Valdez, que são esses 4 nomes da literatura cearense que explorados pela Heloísa Vasconcelos, essa escritora e jornalista, nos conta a história dessas autoras, mostram a obra delas e a importância delas para o cenário cultural não só do Ceará, mas brasileiro. Porque Emília Freitas, por exemplo, ela criou aqui no Brasil o gênero da literatura fantástica. Massa. Ela que fez o primeiro livro de literatura fantástica, né? A Francisca Clotilde lançou um livro no século XIX chamado A Divorciada. Poxa. Que era um escândalo, né? Fazer você falar sobre esse tema. Para além do tempo dela, né? E isso. Corajosa, né? Todas as 4 são mulheres importantes assim para nossa história. Maravilha, parabéns, parabéns. E a cara da substância, né? A cara da substância. Maravilha, vamos para frente.
Olha que coisa linda. Maravilhosa. A Norma, Maria Norma Colares, ela foi uma artista que a gente... sabe o Brusque, pernambucano, Brusque, que faz arte postal? A Norma também fazia arte postal, com poesia, né? Ela é dessa geração dos anos 70, que vem dos hips e tudo mais. Uma mulher que passou a vida toda trabalhando com performance, com a poesia performática, usando o corpo, mas não teve a oportunidade de lançar um livro. A gente, assim, no finzinho da vida dela, conseguiu reunir a obra dela e lançar o livro de Maria Norma Colares, que é uma mulher necessária também para a cultura cearense. E aí a editora vai para além da questão comercial, né? Vai para a questão do resgate da história da artista, né? Da poetisa, da poeta. Massa demais. Parabéns. Vamos para frente? Lindo. Capa linda. Né? Sodoma e Gomorra tropical. Os desenhos do Pealg são bem legais, massa, né? e bem identidade muito forte. Massa. Jerônimo Parada. Jerônimo Parada é um pseudônimo desse escritor, porque Jerônimo Parada foi o primeiro michê da história do Brasil, né, que tem esse registro. Era um estudante da Bahia, que ele fazia esse trabalho sexual, né? E esse autor que usa esse pseudônimo, ele faz uma poesia questionando esses valores, né, do corpo, da sexualidade, do amor como comércio, e é bem legal esse livro. Uma questão social, né, que a gente vê que... até a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, a questão do sexo, da sexualidade ser contada nos livros e nos filmes e tal, é necessário. E nos quadros, né, nas pinturas. Exatamente, a arte erótica é necessário, né? Sim, faz parte da história da humanidade, sempre vai fazer, né? A questão é como você conta, e de forma poética, né? Bela, né? A gente se espanta com o corpo, né? Ou besteira, né? Eu estava até conversando outro dia, falando de... Eu tenho um trabalho de arte erótica e faço livros infantis. E aí me questionaram, como é que um autor de livros infantis faz que é o Encontro com o Vocálico, né? Um abraço para o Osias Filho, né? Ficou com o trabalho no tempo lá em Portugal. Aí eu disse, mas as crianças vêm de onde? Né? Exato. Não é? Então, pronto. É uma limitação. Então, agora tem que ser contada da forma mais bela e poética possível. Sim. Né? A questão é essa. Vamos para frente? Belíssima capa. Lindo, lindo, lindo. Inventário dos seus abraços. Exato. Outro grande artista promissor demais do estado do Ceará. Jorge Nogueira. Que é o Jorge, o escritor maravilhoso, né? Bibliotecário, mora no Juazeiro, lá da região do Cariri. Massa. E a capa é do Charles Lessa, que também é do Cariri. Massa. Foi aí finalista do último Prêmio Pipa. Está se destacando no Brasil. O interior do Ceará é forte na O Cariri, arte, né? na verdade, é o centro do Ceará. Né? O interior é a gente, porque o Cariri sempre foi um lugar de inteligência, de cultura, de arte, ali naquele caldeirão do Cariri que junta vários estados. Aquela geografia belíssima, né? Isso, coisa exato. Fantástica. Vamos para frente. Lindo, cara. Trabalho lindo. Trabalho lindo. E aí a coleção dos 4 saraus, que é a obra de colagem, são meus livros. O poema é meu, eu boto onde eu quiser. Boto onde eu quiser. E com essa frase, né, a gente conversou aqui, dá para conversar muito mais tempo, Thales, muito mais tempo. Isso aqui é massa. O poema é meu, eu boto onde... Essa liberdade do artista, isso. Eu acho que não tenho certeza, é fundamental, né? É fundamental. Muito grata. E a substância proporciona isso, né? Apesar dessa consultoria, né? A gente vê que os artistas são livres para se expressarem dentro da editora. Não tem aquela limitação que às vezes tem, né? Às vezes tem. São as capas da Alexia Ferreira, Colagem Negra, que é outra artista que está fazendo muita repercussão. É incrível, incrível. Convidei, está convidada, já ficou de vir aqui. A Alexia, eu passei pelo Instagram da Alexia, a gente se deleita ali, que é uma coisa formidável, né? É outra habilidade das substâncias. Saber apostar nos artistas que vão chamar a atenção do... Isso aqui vai para as cabeças. Vai para as cabeças, a gente identifica, convida. A Alexia tem um trabalho incrível. A Alexia Ferreira, Colagens Negras, né? Colagem Negra. Colagem Negra, né? Ela é artista visual e filósofa, ela junta a filosofia e as artes. É impressionante, é impressionante, é impressionante. Thales,
muito obrigado. Obrigado. Né? E 10 anos, como é essa comemoração dos 10 anos da Substância? Está acontecendo? Está acontecendo durante o ano todo de 2024. Massa. Nós estamos concluindo uma mostra no Centro Cultural Banco do Nordeste, agora no mês de abril, mas no mês de junho vamos fazer a primeira Publico, feira de impressos, no Centro de Design do Estado do Ceará, e vamos também criando outras coisas durante o ano todo para comemorar, porque não dá para comemorar 10 anos de edição. E a editora é a Ariana, assim como um dos sócios, né? Exatamente. Massa demais. Thales, muito obrigado e parabéns por essa trajetória belíssima e pela Substância. Né? Muito obrigado a todas as pessoas que acompanham #arte e obrigado pela atenção e pela audiência. Massa demais. #arte. Viva a vida, viva a arte. Tamo junto, cara. Massa demais. Foi incrível. E a gente...